Quinto sinal marca neste momento 8 horas da manhã, hora que começa o Jornal Gente. Seja muito bem-vindo nesta segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Hoje eu vou abrir com um assunto diferente. E é um assunto que merece toda a nossa atenção. Porque nós aqui, pela circunstância, pela crueldade do momento, pela magnitude dos números, parece que o Brasil como sociedade, e aí em decorrência também nós aqui como jornalistas, estamos presos num dia que se repete indefinidamente. Mas isso não é verdade, não é assim em todo mundo. Então, eu quero começar chamando a atenção para alguns números que nós já tivemos aqui no passado em relação ao desempenho da nossa economia. Houve um momento em que o Brasil crescia números significativos no seu PIB ano após ano. Por exemplo, em 2007 nós crescemos 6,1%, 2008 5,1%, 2010 7,5%. Aí o ouvinte está falando: ô Thaís, que é isso? Você está fazendo propaganda do governo do PT? Que história é essa? Não, gente, isso não tem nada a ver com o governo de plantão naquele momento. O que aconteceu nesse período foi que o Brasil se beneficiou de um momento muito especial na economia do mundo, que foi o boom das commodities. A China começou a crescer de uma forma surpreendente, desenfreada. Era aquele momento em que a China crescia 2 dígitos por ano durante vários anos e aí começou a demandar muito mais commodities, alimento, soja, minério de ferro, do que já tinha sido feito antes. Imagine a China, aquele gigante continental com uma população de quase 1,5 bilhão de pessoas, consumindo loucamente as matérias-primas do mundo. Foi o que aconteceu. O Brasil começou a vender mais, atraiu investimentos nas empresas que atuavam nesse setor. Esses investimentos trouxeram crescimento, trouxeram emprego, trouxeram consumo, gerando o tal do círculo virtuoso. Isso já aconteceu aqui e não faz tanto tempo. Parece que faz um século, mas não faz 20 anos. 12 anos, dependendo ali do critério que você use, de qual pico de consumo que a gente vai ter de commodities para ser aplicado. E por que eu estou colocando isso agora? Bem, por que o Brasil não conseguiu manter aquele bom momento da economia, não é? Porque a gente não conseguiu converter o que entrava em investimento público e investimento privado de longa duração. Basicamente é como aquela família que de repente ganha uma bolada inesperada, a herança da tia, vai lá, fica feliz, tem alguns anos de pujança, espaçarinha tudo, como se dizia, e aí fica sem nada. Foi isso que a gente fez, a gente não conseguiu transformar esse boom em investimento. E aí, depois disso, amargamos anos com queda do PIB, alguns anos com queda muito forte, como por exemplo no governo Dilma, em que a gente teve retrações de 3,5% e 3,3% seguidas, ou resultados medíocres, que é o que a gente tem desde o governo Temer. PIB crescendo 1,5%, isso aí é o crescimento demográfico, não significa crescimento do país. Bem, eu estou colocando isso porque o mundo se aproxima da possibilidade de um novo boom de commodities. Talvez não tão forte, tem gente que fala que o nome boom não pode ser usado, porque talvez seja alguma coisa mais localizada ou com uma alta menor de preços. Se fala em mini boom. E a questão aqui da denominação é o que menos nos interessa. O que interessa é que há uma tendência clara de que Estados Unidos e China passem a consumir mais commodities a partir de agora. A China já está fazendo isso, especialmente com minério de ferro. Porque a China teve um crescimento no ano passado refreado pela Covid e está retomando. Os Estados Unidos, nosso ouvinte acompanha aqui, o governo está colocando um dinheirão na economia, quase 2 trilhões de dólares. Isso não é só para pagar auxílio emergencial, é claro. Isso é dinheiro que vira crédito barato e fácil para impulsionar a economia americana. E eles vão precisar de mais commodities. E aí o Brasil pode ser o celeiro, para usar uma palavra antiga também, do que Estados Unidos e China precisam. A gente não pode perder essa oportunidade, ela não acontece sempre. Sabe aquele cavalo que vai passando e que se você não subir ele vai embora e você perde a oportunidade? Nós não podemos perder essa oportunidade, que talvez seja a mais próxima, a mais concreta, que existe nesse momento aqui de tantas dificuldades para o nosso país. Queria chamar a atenção para isso e perguntar se há hoje um planejamento
global no nosso país, entendendo que nossas empresas e o setor público precisam ter como atender esse aumento de demanda. A gente está olhando para isso? Tem alguém no governo olhando para isso, além do Ministério da Agricultura, que, é claro, está mergulhado nisso, mas é pouco? Tem mais alguém olhando? É mais uma oportunidade que está pintando e que nós não podemos perder ainda mais nesse momento. Mas os assuntos são muitos aqui no Jornal Gente. Brasília está fervendo, como sempre. Cláudio Humberto, direto da Capital Federal, já dando aqui o bom dia para o ouvinte do Jornal da Bandeirante Gente. Oi, Cláudio. Olá, tudo bem? Thaís Freitas, muito bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Aqui o clima azedou de vez na semana passada, depois da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, interpretada como mais uma intromissão nos assuntos internos do Poder Legislativo. O ministro Luiz Roberto Barroso, simplesmente, a pedido da oposição, que é minoritária no Senado, deu ordem para que o Senado Federal instale a CPI da Covid ou da pandemia, aquela comissão parlamentar de inquérito que foi proposta lá no ano passado, né, quando eram muito agudas as críticas à condução da pandemia, sobretudo pelo ministro da Saúde da época, né, Eduardo Pazuello, a questão lá do oxigênio, mortes em Manaus. No meio daquela confusão toda surgiu aí a proposta dessa CPI. A CPI não vinha sendo instalada porque o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, vinha ponderando que não é o momento, que de transformar isso numa CPI agora, nesta quadra em que o Brasil precisa estar junto, precisa estar unido, precisa estar conduzindo aí todos, sendo conduzidos para uma mesma direção de combate à Covid. Enfim, ele também faz argumentações muito políticas, no sentido de que a certeza que ele tem de que a CPI vai se transformar num palanque político-eleitoral, vai antecipar a eleição de 2022, o clima da eleição de 2022 para 2021. E, enfim, ele, apesar de ter feito todas essas ponderações, o fato é que um ministro de decisão monocrática, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, mandou o Senado instalar a CPI. O fato é que isso acabou provocando uma série de reações não só do presidente da República, que frontalmente criticou, atacou o ministro Barroso e o desafiou, inclusive, a determinar a abertura enfim, que tramite, né, finalmente tramite o pedido de impeachment, por exemplo, contra ministros do Supremo Tribunal Federal, caso do ministro Alexandre de Moraes, que tem um pedido de impeachment contra ele amparado em quase 3 milhões de assinaturas. E no entanto, também em relação a isso, o presidente do Senado disse que, olha, isso não é prioridade, vai ficar para depois, etc. e tal, e simplesmente não tocou esse projeto que foi esse requerimento de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que foi entregue pessoalmente ao presidente da Câmara por 3 senadores. Bom, isso acabou também provocando reações, digamos assim, suprapartidárias no Senado Federal. Muita gente indignada com a decisão, mas não é apenas a decisão da CPI, mas é sobretudo com a intromissão do Supremo Tribunal Federal em assuntos do Poder Legislativo. Teve, por exemplo, a reação de um senador do PSDB chamado Plínio Valério, ele dizendo que essa é mais uma decisão de um ministro que se julga semideus. Ele se somou a outros senadores, que também reagiram fortemente a isso, né? O senador Carlos Viana, do Partido Social Democrata de Minas Gerais, cobrou uma resposta corajosa do Senado, que ele chamou de resposta corajosa do Senado ao Supremo, depois dessa ordem para instalar a CPI. E ele disse o seguinte: o ativismo judicial chegou a um limite perigoso e inconstitucional. Essa é a convicção aí desse senador Carlos Viana, que propôs, inclusive, uma CPI, outra CPI, mas para julgar exatamente a decisão do ministro Barroso e de outras interferências do Supremo Tribunal Federal em assuntos internos do Poder Legislativo. Uma CPI que, segundo o senador, pode resultar no impeachment do ministro Barroso
e também ou na alteração da legislação que serve de pretexto para que o Senado interfira, o Supremo interfira em assuntos do Poder Legislativo, seja no Senado, seja na Câmara. Outro senador do Podemos, Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará, ele disse que a decisão do Barroso é uma afronta ao Supremo e que tem acontecido repetidamente. O senador Girão disse que o freio para isso é a CPI da Lava Toga e também o impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. É nesse clima que a semana começa aqui em Brasília, nesta segunda-feira, com tudo para piorar, né? É claro que essa CPI acabou despertando a atenção de todos os pré-candidatos a presidente, está todo mundo esfregando as mãos de contentamento, porque afinal de contas é uma CPI que servirá para desgastar ainda mais o governo e desgastar o presidente da República no momento em que as boas notícias sobre vacinação começam a aparecer, né? Passam a aparecer. Nos próximos meses, que são os meses previstos da CPI, isso será fato, né? E, bom, o fato é que também a gente pode esperar de tudo desta semana que se inicia, né? Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai decidir no plenário sobre essa decisão monocrática do ministro Barroso. É improvável que o Supremo desautorize o ministro, porque, afinal de contas, quando o presidente da República atacou o Barroso, novamente estimulou, digamos assim, esse corporativismo que é muito presente na rotina do Supremo. Mexeu com o ministro, mexeu com todos, né? Então, e vai ser também muito interessante observar o comportamento do Supremo diante do mandado de segurança que foi protocolado pelo senador Jorge Cajuru, pedindo para que, e é um mandado de segurança que pode cair nas mãos do Barroso novamente, pedindo para que o Supremo Tribunal Federal determine a abertura do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Vai ser muito interessante porque o Supremo não vai conceder isso, né? Mas vai ser muito interessante observar a desculpa que o Supremo vai usar para não conceder essa medida. No âmbito do Senado, pode acontecer, por exemplo, de o plenário simplesmente decidir rejeitar, ignorar a ordem do ministro Barroso. Como também é possível que tudo isso se esvazie, assim como num passe de mágica, se meia dúzia de senadores retirarem as suas assinaturas do requerimento que pede que propõe, né, a CPI da Covid. Retirando essas assinaturas, toda essa confusão vira pó. Enfim, tudo pode acontecer, mas a semana começa em clima tenso aqui em Brasília. É isso aí, Cláudio Humberto. E são